Reverendo, Olá, Guilherme, tudo bom? graças ao bom Deus, e com você? Tudo jóia, tudo bem. Então Respeito tá da bom. pandemia, estamos vivendo, né, cara? Pois é, e como é que tá a família? Tá tudo bem. Deram uma É, saidinha para dar uma voltinha. Às vezes tem que fazer isso para sair do apartamento. Quem mora em contexto como o nosso, que não tem assim vista bonita ao redor, só tem selva de pedra, às vezes tem que dar uma volta, né? Então foram dar uma volta. exatamente. E como é que tá sendo os desafios aí do pastoreio nesse período de pandemia? Olha, eu acho que todo mundo está tendo que reaprender algumas coisas, Guilherme. A gente não pode fugir do básico. Eu acho que você muda a metodologia. Pastoreio continua sendo o ensino da palavra, continua sendo cuidado de pessoas, continua sendo governo para que tudo vá bem em termos de administração, né? Então, assim, pastoreio envolve as coisas comuns, só que os canais mudam, né? As maneiras mudam. Então, por exemplo, nós estamos fazendo uma coisa aqui que até pouco tempo atrás não era moda, não é? Agora é. Então, assim, conversarmos assim, numa live, virou muito mais comum você pastorear ligando para alguém, né? E aí conversando com essa pessoa. Não é que a gente não tinha isso antes, mas as pessoas diziam assim, não, eu quero isso na minha casa. Só que agora não Pois dá, né, é. cara? Então, aí você aprende a fazer de maneira diferente. Então, eu acho Sim. que a gente está aprendendo a valorizar algumas coisas que antes a gente desprezava. Tem isso também, Uhum. né? Sabe o que me faz lembrar? Que é bem diferente do nosso contexto, mas tem um paralelo legal. É assim, a igreja evangélica no Brasil, ela começou numa época, começou pequena e com líderes podendo ir pouco para cidades do interior. Então, quando um pastor chegava, era assim, era uma festa, porque era uma visita rara. Às vezes levava meses para um pastor chegar numa cidadezinha pequena, na fazenda. Então ele batizava um monte de gente, fazia ceia, tinha festança, comilança, né? No bom sentido da palavra, assim, porque era um evento, não é? E Sim, a gente acabou perdendo isso. Essa ideia de que, nossa, como é gostoso a gente estar junto, como a gente sente falta disso, né? Da exato, presença de pessoas. Eu acho que Deus ensina pra gente, ele sensibiliza a gente para algumas coisas, exato. né? Tem na própria biografia do Richard Baxter, né, quando ele fala da dinâmica de visitação, né, quase 800 Isso. famílias, então ele visitava basicamente uma por ano, assim, e era um evento, né, era impressionante. Essa questão da visitação, eu acredito que depois que passar tudo isso, o nosso povo, o rebanho de Jesus que ele confiou a nós, é, essa dinâmica da visitação, ela vai ser muito bonificada. Eu creio que sim. A gente vai valorizar o fato de ter essas ferramentas. Por outro lado, ela abre alguns perigos também. Eu só quero, assim, acho que chamar a atenção das pessoas, que é você falar, poxa, então se pastoreia isso aqui, então eu quero ser pastoreado pelo Guilherme sendo de Manaus. Não quero ser Exato, pastoreado por alguém daqui, não é? exato. O que eu não acho que é um bom caminho, entendeu? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não atropelar as barreiras geográficas, até porque isso aqui é uma situação sui generis. Algumas coisas são boas, mas a gente não pode engolir tudo que vem, né? Exatamente. Não é o padrão, né? É, Não é a proposta original, né? Eu exato. acho que uma coisa aqui na IP Alpha, inclusive, uma coisa que a gente adotou e que foi uma postura que eu acho que vai corroborar para depois a volta presencial não ter grandes onerações, é o fato de não fazer o sacramento à distância. Aham. Então, a gente, não entrando no mérito de pessoas que adotaram essa postura, mas a gente decidiu abordar a questão como um período de lamento, um período para a Isso. gente se conscientizar de algumas coisas e valorizar algumas outras, né? Então, Uhum. eu acredito que quando esse tempo todo passar, os nossos encontros vão ser ainda mais aquecidos, porque todos nós estamos com muita saudade É isso mesmo. É isso ceiarmos mesmo. juntos e estamos com muita saudade de cantar, enfim. Então, e pensa assim, nas coisas gostosas que vêm junto disso, a gente poder se juntar e comer uma pizza,
A gente não Então, pode mais fazer isso em grandes quantidades, a gente não pode mais curtir muitos amigos, a gente não pode sim, encher a casa, não é? Tudo isso exatamente. agora... Então, a gente perdeu algumas coisas que se a gente esquecer rápido disso, a gente vai achar que o novo normal é o normal que veio para ficar. E não é verdade. A gente tem que É, continuar lamentando e aguardando tempos de é. restauração. A gente não pode cair na tentação de pendurar as harpas nos salgueiros, né? Isso mesmo. É, A gente tem que ter saudade do retorno à terra, não é? exato. Ô, pastor, enquanto eu termino o meu café, fala um Sim, pouquinho quem você tá bom. um pouquinho da sua história para nós. Tá bom. Então, para quem não me conhece, eu sou o pastor Heber Carlos de Campos Júnior. Eu atualmente estou pastoreando uma igreja em Santo André, aqui no ABC Paulista, não é? Chamada Igreja Presbiteriana Parque das Nações. Mas o meu trabalho de tempo integral, eu sou pastor de tempo parcial. Meu trabalho de tempo integral é como professor de teologia lá no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Então eu dou aula lá no Andrew Jumper, é um curso de pós-graduação. Então tem especialização, tem mestrado, doutorado e tal. E também sou professor num dos seminários da Igreja Presbiteriana do Brasil, em São Paulo, o seminário JMC. Então essas são as minhas atividades formais. Então boa parte do meu ministério é gasto com ensino, né? Gasto com aluno em sala de aula, orientando aluno, fazendo aquelas coisas típicas de professor. Amo ser pastor, mas já tem alguns anos que eu não tenho pastoreado em tempo integral. Então o pastoreio é aliado a outras atividades que eu faço, né? Mas que estão Muito bom. entrelaçadas. Estou casado, Evidentemente. tenho 3 filhos, então essa parte pessoal também é legal para as pessoas E saberem. ser casado com a tua esposa é uma das suas maiores façanhas, né? Que é o meu caso. Exatamente. Que é o meu Exatamente. caso. Mostra a graça de Deus, né? Por isso que nós somos pregadores da graça, né, Guilherme? E as ilustrações estão dentro das nossas próprias casas. Exato, exatamente. Reverendo, Muito. Oi. vamos começar aqui então o nosso assunto. Vamos O lá. nosso assunto é um fenômeno recente, do qual eu fui informado recentemente também. A minha interação com a internet ela é quase nula, né? Então eu faço um esforço e tal, mas eu já não estou mais naquela época de conseguir acompanhar as coisas com a mesma velocidade. Mas esses dias eu fui informado por um amigo de algumas situações que vêm acontecendo e aí eu fui pesquisar um pouco a respeito disso e descobri que a coisa tem nome. É o cancelamento, famigerado cancelamento. Virou uma cultura, virou um modus operandi, né? A cultura do cancelamento. A gente sabe que desde que o mundo é mundo, os seres humanos eles não se entendem muito bem, né? A harmonia relacional ela não é uma coisa natural, né? Sempre há rusgas, desconfortos, decepções e tensão entre os seres humanos. Né? Nós somos extremamente criativos quando nós queremos ofender alguém, desdenhar de alguém, enfim. Então, seja através do boicote, do assassinato de reputação, enfim, destruir honra alheia e furtar legitimidade de alguém é uma prática que já é uma prática muito antiga, né? Mas ultimamente, no ambiente da internet, no ambiente virtual, isso parece estar extrapolando todos os limites. Isso praticamente virou uma espécie de esporte. Antes, a gente tinha os haters. Sempre teve aquelas pessoas que eram destinadas a falar mal, a ofender, enfim. Mas, recentemente, esse fenômeno ele ficou mais abrangente. Parece que ele tem tomado conta sempre de um número maior de pessoas. E aí o termo utilizado para esse fenômeno aí foi batizado de cancelamento. Inclusive, curioso, foi eleito como o termo do ano, desse ano, pelo Macquarie Dictionary. A ideia é simples, então. A ideia é que um famoso ou alguém, uma personalidade pública que falou alguma coisa ou fez algo que é inaceitável ou que teve um comportamento inadequado ou politicamente incorreto, ele se torna alvo de todo tipo de ofensa na internet, né? Existem canais, por exemplo, que só trabalham com esse tipo de conteúdo, né? Que são chamados exposed, né? Que são pessoas que ficam procurando podres de outras pessoas
a fim de elegê-las como alvos aí, do ódio comum. E embora essa cultura do cancelamento ela tenha se consolidado no Brasil em 2019 e amplificado agora nesse período de quarentena, mas ela teve início em 2017, lá nos Estados Unidos, né? Pelo Twitter, lá o pessoal começou a subir hashtags e aí alguns sociólogos, enfim, filósofos começaram a prestar atenção nesse fenômeno. Então, em palavras simples, o cancelamento é um linchamento virtual. Uhum. É uma espécie de linchar a pessoa virtualmente. A gente tem alguns exemplos recentes, assim, aqui no Brasil mesmo. Eu não quero aqui, para ficar bem claro, eu não quero entrar no mérito de que se as pessoas fizeram errado ou certo. Aqui a gente não está acusando ninguém e nem defendendo ninguém, tá? A gente está apenas analisando esse fenômeno. Então eu me lembro, por exemplo, de um dos cantores de funk que, ao ir para Disney, ele filmou uma garotinha que era doente e ele filmou uma espécie de deboche, dando risada, fazendo uma brincadeira. E isso custou para ele contratos milionários, shows milionários, enfim, e muita ofensa na internet. A gente teve o famoso caso da Anitta também, que parece que, eu não sei ao certo, mas parece que ela seguiu uma pessoa que era amiga de infância dela, só que essa pessoa era militante, assim, bolsonarista ao extremo, e aí só pelo fato dela ter seguido essa pessoa, toda a comunidade LGBT e as pessoas do espectro mais progressista, enfim, ela foi boicotada, né? Um exemplo que teve grande proporção também, mas, enfim, ao meu ver, uma coisa bem mais simples. A Alessandra Negrini, ela se fantasiou de índio no carnaval. E aí ela foi acusada por apropriação cultural, né? Algumas pessoas subiram a hashtag de que índio não é fantasia, então seria uma espécie de apequenamento aí da raça, da classe, enfim. E o que mais me chamou a atenção foi um podcast de jornalismo, esses podcasts de jornalismo assim, alternativos, né? E que se propõem a falar das coisas de forma mais aberta, enfim. Era um podcast assim, aclamado, enfim, de duas jornalistas, e elas convidaram duas pessoas que trabalham com economia, com, enfim, ativação financeira, para falar do tema. Sempre os programas delas têm a ver com debate, né? Então, chama uma pessoa de uma posição, outra pessoa de outra posição, okay. E sempre de forma construtiva, de forma bem democrática, bem respeitosa. E elas chamaram uma garota que ela tem um canal no YouTube, e me parece que ela tem uma abordagem mais de ensinar finanças de uma forma mais acessível e para pessoas de baixa renda. E elas chamaram um outro sujeito que é bem maior assim, em expressão de números, enfim, e ele é de um espectro bem liberal. Assim. Então, as ideias não bateram, e isso já era previsível. Mas, curiosamente, a alegação foi de que as mediadoras favoreceram as ideias mais liberais. Tá. E elas eram defendidas por um homem. E aí começou a questão de que por que o homem falou mais e a mulher se acovardou, o ambiente não foi propício para o debate, porque o sujeito era muito mais qualificado, enfim. E aí começou-se uma série de ofensas a esse canal de podcast. Por que eu estou citando esse canal? Porque essa jornalista que tem esse podcast, ela tuitou o seguinte, abre aspas, eu faço um apelo, por favor, por tudo que for mais sagrado para vocês, não envolvam a minha filha nisso. Eu errei. Podem me bater, me cancelar, cuspir em mim. Eu avisei que a fada sensata não existia, que eu erro como pessoa. Mas eu até aceito o peso da exposição. A minha filha não. Parem com isso, por favor. E trata-se de uma bebê, né? de uma criança bem novinha. Então isso me chamou muita atenção. Eu queria investigar teologicamente esse fenômeno.
Então, queria que a gente partisse desse ponto. Esse comportamento humano, essa espécie de sadismo, esse bem-estar em ver alguém sendo vilipendiado, ele vem da onde? Então, Guilherme, essa cultura, ela é uma nova roupagem para uma coisa antiga, não é? Eu e você estamos aprendendo agora sobre a cultura do cancelamento. Eu também, para mim, é mais novidade do que para você, como a gente conversou antes. Mas ela é uma nova roupagem, novos contextos de uma coisa bastante comum. Que vem de um coração que é inclinado para um desamor com o próximo. Opa, acho que aconteceu algum probleminha aqui com o Weber. Eu vou chamá-lo novamente. Possivelmente alguma queda na internet. Acho que eu caí aqui. Voltou. O que aconteceu? Voltou. Não entendi. Você foi falar da queda e caiu. E caiu. Então vamos lá. Então, assim, o que a gente precisa lembrar é que não há nada de novo debaixo do céu, não é? É de que tem certas manifestações que são diferentes, mas das mesmas coisas, da inclinação do ser humano. Vamos falar de um sentimento muito comum hoje em dia, Guilherme, que eu acho que a gente tem que lembrar como é que isso faz mal. Quando as pessoas falam assim, você tem que amar a si mesmo, você tem que amar a si mesmo, você precisa aprender a se amar. A gente está numa cultura hoje em dia, sempre existiu, mas hoje em dia isso é pregado como uma forma de você se afirmar. E se afirmar significa ninguém passe por cima de mim. Hoje, humildade não é uma virtude facilmente reconhecida. Ela é bonita quando a gente recebe um elogio e diz, não é isso tudo. Aí ela é bonita, porque não ofende ninguém. Mas a humildade de quem foi humilhado e diz assim, tá bom, vou ficar quietinho no meu canto, não vou falar nada. Esse aí não, esse é um absurdo. Porque você tem que se afirmar, não é? Olha o coração sempre lutando por um amor próprio contra um amor do outro. Então, isso que em teologia a gente chama de pecado, a Bíblia chama de pecado, em teologia a gente fala da depravação, que o nosso coração é contaminado por isso é antigo. Só que eu acho que é ajudado pela cultura do nosso tempo de autoafirmação. Entendeu? Eu tenho que me afirmar. Então, se o Guilherme falou alguma coisa negativa a meu respeito, eu vou tirar satisfação com ele. Quem ele pensa que é? Quer dizer, essa autoafirmação, ela é pregada como se fosse virtude, não deixe ninguém passar por cima de você. Aquela ideia de Filipenses 2, considere os outros superiores a si mesmo, né? Essa ideia não existe na sociedade em que a gente vive. Até no cristianismo, ela é estranha para muitos evangélicos. Ela não é praticada. A gente acha que não levar desaforo para casa é virtuoso, né? Eu não engulo sapo não, cara. Tá entendendo? Então, tudo isso eu acho que é resultado de um ensino. A gente ensinou, a gente colocou gasolina no fogo, né? Quando a gente incentivou autoafirmação e amor próprio numa cultura extremamente inclinada para o pecado, que é o que acontece desde a queda. Então a gente precisa atentar para isso, porque não é bobeira quando a gente alerta as pessoas, cuidado com essa ideia de autoafirmação, eu sou quem eu sou, não importa o que os outros pensam de mim. Isso aí vai fomentando uma cultura já inclinada ao pecado. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Sim. Eu sinto que às vezes a gente fala no púlpito e tal de conceitos, de abstrações, assim, de conceitos, e as pessoas têm dificuldade de entender as implicações disso na vida prática. Isso. E aí quando acontecem fenômenos como esse, a gente vai puxar o barbante, a gente vê que o nó é mais embaixo, que não é apenas um comportamento genérico, neutro, não, isso é intimamente ligado com questões religiosas. Sem dúvida. O homem, a escritura, ela define o homem, a gente modernamente define o homem como homo sapiens, né? A gente entende que o que distingue o homem dos restantes animais é a sapiência, mas a Bíblia pinta o homem como um homem litúrgico, né? Um ser adorador, né? Adorador. Um ser amante. Então, essas inclinações. Agora, imagina, Guilherme, imagina numa cultura em que a gente está estimulando as pessoas a adorarem a sua própria imagem. Então, não mexa com ela é o meu Deus. Sim. Entendeu?
Se eu sou adorador da minha própria imagem, da minha reputação, então ai de você, né? Se você falar mal da minha esposa que é da minoria X, Y, Z, ou coisa do tipo assim, você não foi sensível e tudo mais. Eu não estou dizendo que quem se sente machucado é que está errado e quem fere não está errado. Não é isso. Óbvio, a gente não está tomando partido aqui. A gente sabe que existe insensibilidade, existe racismo, existe ofensas legítimas. Só que eu estou falando de um tempo em que as pessoas não aceitam a serem colocadas em segundo plano. Isso não é visto mais como virtuoso. Não é? Isso é visto como fraqueza. Numa cultura talvez mais marcada por princípios cristãos, as pessoas pudessem até bater nas costas e você falar assim, fica triste não, Guilherme, é assim mesmo, a gente perde umas, ganha outras e tal. E aí assim, mesmo numa cultura descrente, mas influenciada por valores cristãos, você aceita algumas perdas. Mas hoje não. Hoje nem ouse falar mal da minha reputação. Exato, exato. E aí parece que atrelado a isso, pastor, existe uma expectativa que as pessoas elas retroalimentam, uma expectativa quase messiânica para com as pessoas que são famosas, né? Ou para as pessoas grandes assim na internet. Aí essas pessoas viram vidraça, né? Como que funciona essa questão da idolatria? Porque ao mesmo tempo que a gente é egocentrado, a gente se idolatra, mas a gente estabelece fora de nós também ídolos, que parece que a gente cria eles à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E aí quando nós somos decepcionados por alguma razão, aí a gente pensa assim, poxa, esse aqui, agora ele precisa ser destruído. A gente não pode agir com misericórdia, com perdão, com veja bem, vamos entender a situação. Não, ele precisa ser destruído. Como que a gente pensa teologicamente nessa questão? Então, isso é fato? A gente projeta em outras pessoas as nossas próprias idolatrias? A gente projeta e nós temos expectativas de que eles correspondam aos nossos interesses e às nossas agendas. Então, o problema da idolatria, Guilherme, é que ele é moldado segundo os interesses do nosso coração. Então, por isso que ídolos frustram, porque a gente cria eles de acordo com nossas expectativas. Mas pessoas não são deuses, não é? Eles não têm capacidade de satisfazer todos os nossos sonhos, todas as nossas alegrias, esperanças. Então eles frustram mesmo. E quando eles frustram, o que a gente faz? Pega o Deus de barro, joga no chão, quebra. Mas eu faço outro, não tem problema. O outro vai ser mais bonito, vai seguir melhor a minha agenda. No fundo, quando a gente queima ou cancela alguém, como a gente está conversando hoje, a gente está destruindo os deuses, mas não para parar de adorar. A gente vai trocar de deuses. Essa é uma das coisas malucas da cultura politeísta. Então, as pessoas da nossa sociedade não estão acostumadas a entender isso, mas a nossa cultura é extremamente politeísta. E no politeísmo, sabe o que acontece? Você troca de Deus muito facilmente. É fácil trocar de Deus. Por quê? Se esse não agrada, tem outro. Agora, na cultura monoteísta, não. Presta atenção. Na cultura monoteísta, se o único Deus te frustra, ou a maneira errada com a qual você está enxergando a Deus, você fica sem chão. Você fala, e agora? Não é? Na cultura politeísta, não. Você encontra outro. Curioso isso, né? Curioso. O James Smith tem aquele livro, Você é Aquilo que Ama, e ele fala uma coisa muito, muito interessante. Ele diz assim, a gente não para de adorar. A gente substitui os ídolos, né? Isso. E aí ele fala, por exemplo, do valor de uma liturgia saudável para você colocar Deus no lugar que Deus tem que ter na sua vida. Porque não existe essa questão de, eu vou deixar de idolatrar. Não, nós somos idólatras por natureza, né? A questão é idolatrar as coisas certas, ou a coisa certa, né? E aí, a partir Nós somos adoradores por natureza, né? Adoradores por natureza. Isso. Exato. Então, e uma coisa que eu queria complementar, que eu acho que seria legal a gente saber, é que a razão pela qual os famosos nos frustram, talvez mais hoje ainda do que antes, é porque a quantidade de exposição pública é muito grande, né, Guilherme?
Sim. Então, assim, a gente vê pessoas que outrora a gente admirava sendo expostos muito rapidamente. Quando a gente fala assim, ó, vamos prestar atenção numa coisa, quando a gente fala assim, político X, Y, Z, não importa qual partido ou qual tendência os nossos ouvintes tenham, em termos políticos. Quando ele fala, o partido X ou o político X, me frustrou, me desapontou. Por que a gente diz isso tão rapidamente? Porque agora há muita exposição. Antes você votava no cara, mas você ficava sabendo de alguma coisa negativa 2 anos depois. Agora não. A coisa estoura muito rápido. Então a quantidade de exposição só revela que esses nossos ídolos são imperfeitos. Exato. É por isso que há um cancelamento constante e uma troca constante. Isso vai gerando uma frustração cada vez maior. Vamos pensar no âmbito político um pouquinho mais. Olha quantas pessoas têm falado, olha, Brasil não tem jeito mais. Dá, porque não tem, né? Por quê? Porque você vai colocando esperança nesse, aí não dá, aí você bota no outro, aí não dá, aí no outro, aí não dá, e o cancelamento vai, né? 200%. Porque você troca rapidamente, a frustração é grande, porque a exposição é muito grande. E esse é o ponto que a gente tem que entender. Quanto mais expostos, mais feiura as pessoas vão ver a nosso respeito. Se a minha vida fosse exposta também, quanto mais exposição, mais as pessoas vão enxergar defeitos, né? Imperfeições. Exato. E eu lembro daquele quadro Saturno Engole Seu Filho, sabe? Do Francisco de Goya. É um quadro barroco, enfim, que tipo um homem, meio que um monstro, assim, representando Saturno, e ele está engolindo o próprio filho, né? Tem uma história da mitologia que um dos filhos de Saturno queria roubar o seu poder, e Saturno, na mitologia romana, ele era o Cronos, né? Ele era o deus do tempo, enfim, e daí ele assassina o próprio filho. É curioso que, às vezes, com a mesma, como o senhor estava dizendo, com a mesma proporção que as pessoas sobem, ou que a internet fornece uma plataforma de sucesso rápido, é a mesma velocidade que a internet assassina a carreira, a reputação, né? É um fenômeno curiosíssimo, né? E eu acho que é isso que é diferente. Então a gente tem que aprender a discernir o que é distinto do nosso tempo e aquilo que permanece. Então a gente falou do pecado, do coração pecaminoso, da idolatria. Essas coisas são perenes. Elas existem desde que existe pecado, desde que houve queda. Elas mudam a roupagem. Então a gente tem que ter perspicácia para entender as novas tendências e os perigos. Acho que os jovens que nos ouvem tem que prestar atenção nisso, e mesmo os mais velhos, não é? Mas, por outro lado, a gente não pode deixar os pontos que unem todas as gerações. Sim. Por isso que quem é só ligado na última novidade, Guilherme, é um cara raso. E Sim. a pessoa que só gosta de estudar o antigo é desantenado. A gente não pode ter um ou outro. Exato. Né? Tem que haver uma sintonia. Exatamente. E aí, afunilando mais para as especificidades, né, do assunto, eu percebo que assim, a internet parece que ela virou uma espécie de tribunal. Assim, né? Na verdade, a internet parece que virou uma espécie de governo, assim, de Estado, porque ela concentra nela mesma um poder virtualmente legislativo. Né? Você tem, parece que você tem um comportamento politicamente correto sendo estabelecido ali, uma espécie de legislação da internet. Então tem as coisas que são aceitáveis, o que não é aceitável. Tem o poder judiciário, porque as acusações são feitas na internet e daí a própria internet já julga, já condena. E ao mesmo tempo parece que ela já concentra uma espécie de poder executivo, que é essa cultura do cancelamento, que já vai executando as sentenças, né? Então, o sujeito, ele perde contratos, enfim, a duras custas e duros prejuízos pessoais. E, mais uma vez, não estamos entrando aqui nos méritos das questões, mas apenas fazendo essa análise. Curioso que eu gosto muito de uma série que chama Black Mirror, não sei se o senhor já viu. É uma série, tem no Netflix, e é uma série distópica, assim, trata de como é a relação dos seres humanos com a tecnologia. Por isso, Espelho Negro, né, o nome Espelho Preto da série.
Lá em 2013, se não me falha a memória, teve um episódio chamado Urso Branco, né? White Bear. Olha que curioso. Esse episódio era basicamente o seguinte: uma mulher, ela acordava de um sono assim profundo, ela não entendia muito bem o que estava acontecendo, e aí ela começava a observar as coisas e ela percebia que ela estava numa cena de crime, assim. E aí ela começava a fugir e começava a pedir ajuda para as pessoas na rua. E ninguém ajudava ela. Pelo contrário, todo mundo pegava o celular e começava a filmar ela. Uhum. E ela, gente, por favor, me ajude. E ninguém, assim... E as pessoas só riam e filmavam, riam e filmavam. E aí a saga vai continuando, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas é angustiante, porque você começa a sentir os terrores daquela vítima, porque aí espécies de caçadores assim começam a persegui-la e começam enfim, a atormentá-la, e ela começa a fugir, é uma fuga, e ela pede ajuda e todo mundo filmando o tempo inteiro. Enfim, para concluir, quando ela chega num determinado lugar, abre uma cortina, tem uma plateia. E aí aparece um sujeito que é apresentador de um programa de televisão. Aí ele fala, a fulana, não sei o que, e tarará. E aí conta para ela a história. Isso está acontecendo com você porque você sequestrou uma garota. Você e o seu marido sequestraram uma garota. E ele se suicidou na prisão, e você foi sentenciada a reviver todos os dias os mesmos horrores que essa garotinha viveu. Aí ela diz assim, mas eu estava sob o efeito da paixão, alguma coisa do tipo, né? E aí eles colocam uma espécie de eletrodo nela, assim, e aí apagam a memória dela, e aí no dia seguinte ela revive tudo aquilo de novo. Aí quando termina o episódio, começa a passar os créditos, lá no final aparece o nome do local. Tipo assim, White Bear. Ela tem uma história que a garotinha tinha um ursinho branco aí. O nome é Urso Branco Parque da Justiça. Então, uma espécie de uma justiça feita publicamente para promover entretenimento para o povo. Uhum. Que basicamente é isso que está acontecendo agora. Uhum. As pessoas se entretêm, as pessoas gostam de saber e gostam de participar desses linchamentos virtualmente, porque isso, de alguma forma, faz bem, é uma espécie de eu sou melhor que eles, alguma coisa do tipo. Mas, ao mesmo tempo, como o senhor disse, se os nossos próprios defeitos fossem expostos, todos nós também damos muitos motivos, né, para essa coisa toda. Então a pergunta é, por que o ambiente virtual ele é tão hostil? Tá. Parece que até mais do que o real. Eu acho que tem razões para falar da particularidade do ambiente virtual, e eu vou responder isso. Mas antes eu queria fazer um link com uma coisa que a gente falou antes, que é a internet em si, ela proporciona algumas facilidades que eu vou falar daqui a pouco e algumas características que eu acho que são peculiares dela, mas a gente não pode se esquecer de que desde que o ser humano é ser humano, a esfera pública é uma esfera de exposição. Então, antes do que a gente dê uma persona à internet, vamos lembrar que a internet é só um instrumento de pessoas utilizarem. Então, eu digo isso porque, quando eu trato de pecado, Guilherme, eu sempre falo assim, cuidado para você não colocar a culpa em uma coisa que não seja pessoal. Quando você fala assim, o problema é o sistema é impessoal, entendeu? Aí é ótimo, o Guilherme é gente boa, mas o sistema é um problema. Então, assim, o Guilherme está totalmente isento de culpa agora, o Weber também. Agora, o sistema é um problema. Então, assim, quando a gente fala a internet, a gente tem que lembrar que a internet não pode despersonalizar. São pessoas fazendo acusações, são pessoas cancelando, são pessoas pecando. A internet é só uma plataforma
que viabiliza algumas coisas, facilita outras. Mas são pessoas extravasando. Então quando pessoas falam assim, ó, quando eu converso com gente que fala assim, Heber, é por isso que eu não tenho mídia social, sabe? Porque mídia social é um problema. Não, mídia social é só um espaço para você extravasar o que você é, o que as pessoas são. O problema não está na mídia social, o problema está no coração humano. Não é? Então a gente tem que lembrar que a internet, ou os nossos tempos, só tornaram evidente algumas coisas que já estavam lá. Então, se a gente está vendo muita feiura, é um testemunho perfeito da feiura do nosso coração, da feiura da sociedade atual. A gente não pode olhar e falar que lindo, olha que maravilhoso, não, olha quanta feiura. E a gente está falando hoje de uma cultura que está se estabelecendo, porque mostra que as pessoas não perdoam, elas são juristas, não é? Elas executam o juízo mesmo, elas se colocam na posição de juiz. Mas vamos lembrar que isso é uma coisa que o homem sempre faz. Então eu queria começar a resposta com isso, para que fosse contra aqueles que se opõem à tecnologia. Sim. Ou fazem oposição à plataforma. Uma plataforma ela é impessoal. Tá? Uhum. Ela é impessoal. O problema são pessoas. Não é? Então a gente tem que lembrar disso. Agora, dito isto, feito esse preâmbulo, eu acho que as mídias sociais, não é, que virou a cultura do nosso tempo, elas proporcionam algumas características que facilitam a proliferação disso. Uma delas é o seguinte, a anonimidade, não é? Você Sim. consegue fazer críticas de forma anônima. E fazer crítica de forma anônima, você vira um leão, né, cara? Se eu coloco lá, sei lá, Johnny Silva 2010, você não sabe quem eu sou, mas quem está detonando você, ou o Projeto Sola, é o Johnny Silva 2010. Você não sabe quem eu sou, mano. Vou acabar com você. O Johnny Silva 2010 vai acabar com você. Tá? Então, assim, fazer as coisas de forma anônima, elas proporcionam uma coragem que normalmente você não teria. Primeira coisa. Eu acho que é importante a gente considerar isso e lembrar que dar a cara à tapa é muito mais difícil. Então, parte do problema é isso. É que você pode atacar sendo um Zé Ninguém. Segunda coisa, a internet permite uma proximidade que antes não tinha. Agora, a pessoa entra no seu Insta e fala com você e diz assim, nossa, que honra falar com o Guilherme, eu sempre escutei o Projeto Sola, que legal, curto muito a música de vocês. Tal. Antes, ele só ia te ver se você passasse na cidade dele e aí ele conseguisse conversar com você depois do show, depois do culto, coisa do tipo assim. Quer dizer, a gente hoje tem uma facilidade de contato que antes você não tinha. Você escreve para alguém que é considerado personalidade e às vezes obtém uma resposta. Então assim, essa proximidade faz com que você esteja mais exposto quem é personalidade e a pessoa ter mais ferramentas na mão. Isso é uma outra coisa do nosso tempo que antes você não tinha. Tá? Eu acho que também tem uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Quando você colocou assim, a internet, ela facilita isso, é porque a gente se junta em massa, né? Então a gente faz junto. Quando você lá replica um post de alguém e você mete lá a sua frase para dizer é isso mesmo, pessoal, vamos detonar o fulano, é igual torcida organizada, mano. Entendeu? Uhum. Torcida organizada, você faz mais bobagem em conjunto que você faria sozinho. E na internet é isso, você se junta a pessoas e faz junto. Eu acho que isso também facilita. Tem muitas coisas que a gente faz que não tem nenhuma consequência jurídica. Né? Sim. Então, assim, são vários fatores que a gente está listando que eu acho que facilitam. O ser humano Sim. não faz isso publicamente, ele tem mais coragem quando ele está à distância. Sim. Então, colocar alguma coisa lá, digitar, é muito mais fácil. Pensa bem, olha como as mídias sociais deram muito mais voz a quem antes era tímido. Sim. Ele não tem coragem de falar, mas escrever, que lindo. O dedinho é afiado, entendeu? O bichinho digita aqui, ó, mas a gente precisa fazer uma nova versão do texto de Tiago, da língua lá. Isso, agora é os dedos afiados, exatamente. Né? Na verdade, ele está digitando o que está no seu coração. O problema é o coração, não é a língua nem os dedos, né? O problema é o coração. Mas assim, a internet e as mídias sociais, elas proporcionaram uma plataforma que agora não é só o ousado, e o cara que tem retórica que fala. É o tímido que fala também, entendeu? Sim. Então tem mais gente falando, tem mais gente ousando.
Então eu acho que cresce o espaço. E aí vem à tona mais pecaminosidade. Exato. Então a gente não está detonando a plataforma, ela só extravasa o que é o ser humano, mas a gente tem que entender que os novos tempos, eles proporcionam canais que antes não eram tão fáceis. Sim. A anonimidade, você fazer em massa, você fazer a distância com mais ousadia, você não ter consequências, você ter acesso a pessoas. Tudo isso é próprio do nosso tempo. E eu acho que permite você fazer mais bobagem, falar mais coisas. Sim. Impressionante que todas essas coisas todas que o senhor falou, elas não são intrinsecamente ruins, né? Mas a gente é tão pecaminoso, que até essa é a doutrina, né, da depravação total, né, de que todas as áreas, absolutamente todas, estão manchadas pelo pecado. Então a gente consegue até pegar tecnologias boas que o nosso Senhor Jesus criou, né, porque às vezes a gente pensa que fomos nós que fizemos as coisas, né, mas o silício para fazer o chip já estava na Terra, né? Há muito tempo na Terra de Jesus. Então, neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. É verdade. E a gente encontra formas de fazer o mal. Essa é a verdade. Ô, pastor, eu separei aqui um trechinho. Olha que interessante. Um trecho do Catecismo. Do Catecismo de Westminster. Quando ele vai falar do 9º mandamento. De dizer falso testemunho. Olha que interessante, já começa assim, olha, os pecados proibidos no 9º mandamento são tudo o que agrava a verdade e a boa reputação do nosso próximo, bem como a nossa própria, especialmente em juízos públicos. Lá mais adiante diz assim, olha, é pecado esforçar-se por ou desejar depreciá-lo, regozijar-se com a ignomínia e a vergonha deles, vilipêndio escarnecedor. Olha só, é pecado esse regozijo, essa alegria que se tem na vergonha do ou como se diz, na depreciação da honra alheia, né? Então, explica para nós, assim, a que se refere o 9º mandamento, de fato? Tá, o 9º mandamento é não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quando as pessoas aprendem os mandamentos, principalmente os 10 mandamentos, né, que costumam ser vistos na história da igreja como sendo o resumo da lei de Deus, as diretrizes para a nossa vida agradável a Deus, tem gente que enxerga o mandamento de uma forma muito estreita e perde de vista que cada mandamento trata de uma grande área. Ele é uma ilustração de um pecado numa grande área. Então não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não é simplesmente eu não posso dizer aquilo que é falso. Mas eu falei a verdade, Guilherme. Tipo assim, eu detonei o Guilherme, mas eu falei a verdade, não é? Eu não disse nada falso. E outra, eu não tô me regozijando, tá? Eu tô triste, mas eu tenho que falar. Quer dizer, olha como o nosso coração é enganoso, né? A gente acha que não tá quebrando o mandamento porque a gente não tá falando nada que é falso, também não tá se alegrando nisso. Na verdade, uma das coisas que os nossos antepassados nos ensinaram, e quem escreveu esse catecismo que você leu do século XVII, os puritanos, né? O grupo que desenvolveu a teologia reformada, eles levavam muito a sério a ideia de que por trás de ordenanças negativas havia um preceito positivo. Por trás do não matarás preserve a vida alheia. Por trás do não dirás falso testemunho honre o próximo e promova a honra do próximo. Então, todas as vezes que eu não promovo a honra do próximo, eu sou transgressor desse mandamento. Tá? Então não é só falar o que é mentiroso, nem é só tirar sarro, essas coisas estão dentro e existe disso, mas alguns podem estar nos ouvindo com aquela sensação de autojustiça, dizendo, não, eu nunca fiz isso, Guilherme. Eu nunca detonei o próximo com alegria. E também não falo, só falo a verdade, não falo mentira, não.
esquecendo de que quando a gente não promove a honra do outro, a gente acaba desonrando o próprio Deus. Tem um texto em Tiago que eu acho que é muito legal para a gente explicar isso. O texto que fala da língua, que você mencionou há pouco, Tiago 3, fala que a nossa língua é tão inconsistente, com a mesma língua a gente bem honra o Senhor, bendiz ao Senhor e amaldiçoa o homem feito à semelhança do Senhor. O legal desse texto é que quando ele fala que a língua amaldiçoa o homem feito à semelhança do Senhor, é para dizer que todas as vezes que eu não promovo a honra dele, eu desonro o Senhor em quem ele foi feito à imagem e semelhança. Em outras palavras, se eu pego aquele que é para ser retrato de quem é o Senhor e eu acabo com a reputação dele, eu estou desonrando o próprio Senhor. Então, as pessoas perdem isso de vista. Elas se esquecem de que... tanto é que quando eu ensino sobre isso, às vezes eu dou exemplo de como, quando a gente quer denegrir alguém, frequentemente a gente usa títulos de animais. Já percebeu? Seu cavalo, não é? Mas o cara olha, ela é uma jararaca, viu? Sim. Pensa bem, não é? Venenosa. Ou você fala assim, fulano é um porco, né? Ou raras as vezes a gente usa animal para fazer um elogio. São poucas as vezes. Na maioria das vezes, referir-se a adjetivos que remontam ao mundo animal é para depreciar o ser humano. O que é legal dessa lição, ao meu ver? É que a gente aprende que o ser humano é distinto, ele não é um animal. Como Sim. você bem lembrou no começo da nossa live, ele é distinto. Ele é separado do resto da criação. Todos os demais animais são feitos segundo a sua espécie, mas o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, desonrar qualquer pessoa, crente, descrente, justo ou injusto, é desonrar aquele em quem ele foi feito à imagem, o próprio Deus. Por isso que é sério. Por isso que a gente está falando assim, cuidado quando você vai falar da reputação de alguém. Nós não estamos dizendo que nós não devamos confrontar os erros uns dos outros. Nós temos que fazê-lo. Mas isso não é a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento é detonar a reputação das pessoas. É dizer, ela não é digna de ser seguida. Exato. E olha o legalismo nisso, não é? Olha o legalismo. Quer dizer, eu uso a lei erroneamente, porque eu estou acabando com a lei, quebrando o 9º mandamento, como você lembrou bem, mas eu uso a lei para dizer, ela não se encaixa nos meus 10 mandamentos. Né? Ela não é uma pessoa digna de eu seguir. Olha o legalismo, cara. Que coisa maluca. Exato. É uma loucura, né? É uma loucura. E é o que o senhor falou, a cultura do cancelamento é esse esvaziar a legitimidade. Então é porque a pessoa errou em um ponto que ela não pode mais ser ouvida em nenhum outro. Então, isso que é legalismo. Sim. Porque a lei, ela é assim mesmo, ela não tolera erros. Errou num, você tem que cometer 100 crimes para ser criminoso, ou basta cometer um? Cometeu um assassinato é homicida. Isso aí, pronto. Não é? Tiago fala, né? Exato. Só que, olha que legal, ao mesmo tempo que isso é verdadeiro, o evangelho é esperança pra gente que está repleto de erros. Não é? Então, quando a gente entra, quando nós cristãos, vamos falar com os cristãos agora. Quando a gente entra nessa cultura, a gente não percebe que nós somos igual àquela parábola do credor incompassivo. O cara que recebeu grande perdão, mas na hora de julgar o próximo, ele julga pela lei. Tá? Ele detona o próximo pelo conjunto de regras que ele acha que tem que ser seguido. Então, quando a gente entra nessa cultura, a gente está reproduzindo o legalismo que o mundo tem, antes do que o evangelho que nos inundou. Então, isso inclusive era a próxima coisa que eu ia falar aqui. É impressionante como nós como cristãos, nós temos um melhor ângulo para falar desse assunto, porque nós fomos justificados. E como justificados e merecedores e nos tornamos receptáculos da graça de Deus, nós temos que ser nós temos condições de sermos os mais misericordiosos, os menos exclusivos ou excludentes, porque nós sabemos que nós fomos aceitos por Deus não por mérito nenhum, né? Então, eu acredito que nós, como cristãos, precisamos de um paradigma mais gracioso ao nos comportar na internet, porque em menor escala, mas às vezes eu percebo que essa cultura do cancelamento, às vezes ela é praticada, por exemplo, entre os teólogos. Então o garoto
era pentecostal, aí ouviu um sermão do Weber na internet, ou do Paul Washer, aí ele virou reformado. Aí agora ele começa a destilar todo o ódio contra os carismáticos e ele tenta pegar todos os erros e todas as heresias, enfim. E aí incorre no erro da parábola que o senhor acabou de mencionar, né? Que como os fariseus, que Jesus alegou a hipocrisia deles, né? Que eles mediam as pessoas com uma régua que eles mesmos não estavam dispostos a serem medidos, né? Eles colocavam uma carga sobre as pessoas que nem com um só dedo eles estavam dispostos a ajudar. Então, eu acredito que o cristão ele precisa se comportar sempre de forma graciosa, de forma misericordiosa, e às vezes se comportar de forma amorosa e graciosa envolve denúncia de erros também, discordância, enfim. Mas existe um jeito nobre, um jeito cristão de fazê-lo. Um jeito que não atenta contra a pessoa, mas contra a ideia, ou contra as ideias equivocadas de fato. Pastor, a gente está chegando no nosso final, a gente tem 7 minutinhos aqui. Eu queria terminar dizendo que o nosso mundo hoje, ele prega uma suposta liberdade, né? Nada mais tirano do que a cultura do cancelamento, que não tolera nenhum tipo de comportamento que seja diferente, né? Do politicamente correto, né? É interessante que às vezes as pessoas, e eu percebo que o mundo hoje como um todo tem uma falsa ideia de liberdade, né? Porque a sabedoria bíblica, a lei de Deus, ela não cerceia a liberdade. Pelo contrário, a sabedoria bíblica, ela é para te dar aptidões e habilidades para viver de forma coerente com a ordem do universo. Porque tudo no universo é completa obediência a Deus, menos o nosso coração. Menos nós mesmos, que somos os inimigos da criação. Então, ser instruído na Escritura é provar da verdadeira liberdade. Porque todas as vezes que a gente tenta liberdade fora do Criador, a gente gera escravidão e não liberdade. Né? Verdade. Tem um amigo que cita um exemplo que eu acho muito interessante. Olha para o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é muito legal. Ele consegue pular de prédios, enfim. Ele tem um poder muito legal e muito extraordinário. E ele é livre para utilizar esse poder dele, da forma como ele bem entender. Mas para que serve o poder do Homem-Aranha no deserto, onde não tem prédio? Então, estar cheio da lei de Deus, da sabedoria bíblica, estar cheio dos decretos divinos, estar cheio de teologia e de boa teologia bíblica, não é como o mundo diz, que nós estamos herméticos, que nós somos isolados, que nós não somos livres. Pelo contrário, nós estamos fomentando, nós estamos numa estufa de habilidades e de virtudes para viver de forma sábia e para viver de forma verdadeiramente livre nesse universo criado por Deus. E todas as vezes que a gente tenta isso de outra forma, a gente gera escravidão. E a cultura do cancelamento é uma faceta, ou é mais uma forma criativa de promover escravidão. Então eu queria que o senhor terminasse com uma palavra pastoral para o nosso coração, nesses últimos 4 minutos que a gente tem, e aí já nos despedisse com uma breve oração. Tá bom. Então vamos lá, vou tentar ser conciso. A liberdade que o mundo prega é uma liberdade de autonomia. E autonomia significa que existem vários reis. E quando existem vários reis, não existe harmonia, existe sempre disputa. Disputa por poder. Então é por isso que a cultura do cancelamento vem para ficar, porque as pessoas querem uma liberdade que não preza a lei divina. Agora, para aqueles que nos ouvem, que têm a impressão que cristianismo cerceia a nossa liberdade, vamos dizer para eles que a lei de Deus, ela na verdade ordena os nossos amores.
não é? Nós temos maneiras certas de amar uma esposa, de amar filhos, de amar amigos. Eu não posso amar a minha filha do mesmo jeito que eu amo a minha esposa. São diferentes tipos de amor. E as leis, elas ordenam isso. Então, quando ela ordena os nossos amores, ela nos ensina que há limites para certos relacionamentos, que a gente tem que colocar cercas para que a gente não ultrapasse isso. E nisso a gente expressa o amor de uma maneira correta. Se não existem esses limites, o que acontece? Tirania e escravidão, não é? Tirania e escravidão, porque aí a minha autonomia, ela sempre vai causar perturbação em você, porque mesmo que eu diga que a minha liberdade, eu posso fazer o que eu quiser comigo, eu vou ter impacto na sociedade. Eu vou gerar algum impacto na sociedade. Essa é uma discussão muito interessante e ela só revela como a autonomia, ela traz problemas. A gente precisa aprender a limitar, cercear a manifestação das nossas liberdades. Então, vamos começar fazendo o mais difícil, de acordo com o Tiago, que é dar freio a isso aqui, ó. Né? A nossa língua, a nossa maledicência. Quem controla isso, ele fala, controla tudo mais. Porque isso extravasa o nosso coração. E em tempos de cultura de cancelamento, a gente quer falar torto e à direito. Então, aprendamos a meditar antes, a colocar limites naquilo que a gente vai articular, lembrando da reputação do próximo, lembrando aqui a gente expressa o nosso amor pelo cumprimento de leis. E eu acho que com isso a gente vai aprender a entender que, na verdade, lei é a vida de liberdade. Quando a gente está liberto de nossas escravidões para poder fazer o que agrada ao Senhor. Isso que é legal. Essa é a verdadeira liberdade. Jesus Cristo veio para nos libertar das amarras desse senso de independência que, na verdade, é falso, porque eu sempre sirvo a algum Senhor. Eu sempre sou escravo dos deuses deste mundo. Então, que os cristãos creiam nisso. E se submetam à lei do Senhor amorosamente, não é? Amém. Pastor, muito obrigado. A gente tem 30 segundos aqui. Muito bom o senhor ter citado aí o Word do Amores aí, porque Agostinho sempre aqui nas lives de quinta, ele é o teólogo mais presente aqui. Falou muita coisa boa, né, querido? Vamos fazer uma oração aqui de 15 segundos, tá bom? Vamos lá. Deus abençoe. Pode, por favor. Senhor, obrigado por essa conversa franca, que ela seja produtiva na vida dos nossos irmãos. Abençoa-nos para que sejamos amorosos para com o próximo e não queimemos reputações alheias.